Um psicopata escondido atrás da boa aparência e de uma farda branca. Duas moças assassinadas de maneira brutal. Policiais numa corrida contra o tempo para remover o perigo das ruas. Vem comigo conhecer esse caso. Eu sou Patrícia e esse é o Mundo Crime. Joanna Rogers nasceu em 1987 na cidade de Lubbock, no Texas. Aos 16 anos, cursava o ensino médio e tinha interesse em áreas variadas, como dança, oratória e teatro. Ela era uma moça alegre e simpática, que frequentava a igreja luterana e era voluntária num centro de reabilitação animal. No dia 4 de maio de 2004, perto da meia-noite, Joanna desapareceu da casa onde vivia com a família. Os pais imediatamente entraram em contato com a polícia e um alerta Amber foi emitido. Sem sucesso. A mãe de Joanna, Cat, notou que os objetos preferidos da filha, objetos sem os quais ela não ia a lugar algum, como carteira e fones de ouvido, tinham sido deixados no quarto. Uma vasta busca foi deflagrada. Estima-se que mais de 700 voluntários tenham aparecido para ajudar, mas não conseguiram encontrá-la. Como parte da investigação, os detetives analisaram o computador da menina e conseguiram resgatar as conversas que ela manteve com rapazes ao longo dos anos. E alguns desses rapazes foram averiguados. Um deles era Rosendo Rodrigues III. Os investigadores tentaram entrevistá-lo, mas não conseguiram porque ele estava fora da cidade fazendo treinamento militar. Então seu nome deixou de ser prioridade na investigação. Mais de um ano se passou. Era uma tarde normal no aterro sanitário quando um trabalhador viu, no meio do lixo, uma mala nova, ainda com a etiqueta da loja no puxador. O objeto destoava totalmente do local à sua volta. Movido pela curiosidade, ele puxou o fechecler para ver o que tinha dentro, e a descoberta provavelmente mudou sua vida para sempre. Dentro da mala, dobrado em posição fetal, estava o corpo de uma jovem. Não havia nada que pudesse identificá-la, exceto uma tatuagem no tornozelo com a palavra verão. A autópsia determinou que ela estava grávida de 10 semanas e tinha morrido há aproximadamente 24 horas antes de ser encontrada. Seu óbito foi consequência de uma sequência de abusos de fazer inveja a qualquer degenerado. Ela sofreu agressão íntima e foi severamente espancada. Severamente. Seu corpo tinha mais de 50 ferimentos contundentes e o pescoço mostrava marcas profundas de compressão. A perícia oficial concluiu que ela ainda estava viva quando foi colocada na mala, mas acabou sufocando até a morte em virtude da falta de oxigênio. A falecida foi identificada como sendo uma mulher de 29 anos, mãe de 4 crianças. Seu nome era Summer Lee Baldwin. Summer nasceu em Washington, mas cresceu no Novo México. Ela foi descrita como uma pessoa positiva e alegre, que sempre conseguia ver o lado bom das coisas. Seu grande sonho era crescer na profissão de cosmetóloga, porque se interessava por tudo que se relacionasse ao ramo da beleza. Mas, infelizmente, como acontece mais vezes do que gostaríamos de relatar, Summer acabou caindo na armadilha das drogas e passou a vender seu corpo para sustentar o vício. Mesmo com tudo isso, sua mãe diz que ela era uma boa pessoa e não merecia ter acabado de maneira tão triste. Como eu disse, a mala ainda estava com a etiqueta, e a etiqueta foi rastreada até um Walmart local. E a partir daí foi aquela análise das câmeras de segurança que nós conhecemos tão bem. Logo a polícia chegou a 2 suspeitos, um homem e uma mulher. A mulher foi rapidamente descartada. Já o homem mereceu uma atenção mais cuidadosa. Ele era hispânico, vestia uma camisa verde e tinha um corte no estilo militar. E, felizmente, também foi descuidado bastante para comprar a mala e uma caixa de luvas usando seu cartão de débito. O homem foi visto nas câmeras deixando o estacionamento com uma picape vermelha às 3h30 da manhã, e com tantas informações não foi difícil encontrá-lo. Ele era Rosendo Rodrigues III, militar da Marinha, e nós já falamos dele antes. Um mandado de prisão foi expedido, e Rosendo foi preso na casa dos pais, no Texas. Ele pediu imediatamente ao advogado e nem sequer questionou por que estava sendo detido, o que por si só é bastante suspeito. Na casa dele, a polícia recuperou a camiseta verde usada no Walmart e um laptop. E uma busca nesse laptop retornou com pesquisas sobre a morte de Summer e também sobre Joanna Rogers. Sim, Rosendo chegou a ser suspeito no caso, mas a polícia foi negligente e deixou que ele escapasse entre os dedos.
Os dados demonstravam que ele tinha sido a última pessoa com quem ela falou no dia 4 de maio de 2004. Além disso, apesar dos inúmeros registros que demonstravam que os dois conversavam pelo telefone com frequência, ele nunca mais ligou para ela depois do desaparecimento. Rosendo estava para lá de encrencado. Agora era suspeito não da morte de uma, mas de 2 mulheres. Seus advogados optaram por uma estratégia previsível. A história de Rosendo era que depois de ter feito sexo consensual com Summer, ela puxou uma faca e o ameaçou. Então ele a matou em legítima defesa. No entanto, ele não tinha nenhum tipo de ferida ou marca defensiva, e a quantidade enorme de lacerações no corpo da moça, além da agressão íntima que ela tinha sofrido, contavam outra história. Através da análise do cartão de débito, os detetives viram que ele se registrou no hotel Holiday Inn sob um nome falso. Uma busca nesse quarto mostrou traços de sangue na cama e também no carpete. Peritos analisaram o material genético encontrado e descobriram que combinava com o de Summer. Eles também encontraram o DNA dela nas luvas que ele usou, as mesmas que comprou no Walmart. O DNA dentro das luvas pertencia a ele também. Testemunhas também o viram com Summer na madrugada do mesmo dia. Ele saiu e depois retornou para o quarto no meio da madrugada. Além disso, várias pesquisas com o nome da moça foram feitas no seu computador. Seu advogado entregou aos policiais 2 facas que teoricamente pertenciam a Summer. Em um novo depoimento, Rosendo contou a história de que os dois fizeram sexo e ela começou a usar uma substância ilícita sem o seu consentimento. Isso deixou zangado, e ele agarrou o cachimbo que continha droga. Em represália, Summer o agrediu com as facas. Ele disse que a sufocou em legítima defesa e que a morte tinha sido um acidente. Os investigadores estavam atentos ao caso de Joana, que a essa altura já estava aberta há quase 2 anos. E como as evidências apontavam para a responsabilidade de Rosendo nesse caso também, propuseram um acordo. Se ele revelasse o que aconteceu com a moça, retiraria um pedido de pena de morte no caso de Summer. Ele aceitou o acordo e confessou o crime. Contou aos investigadores que, secretamente, encontrou Joana na madrugada do dia 4 de maio para ter sexo consensual. E depois do ato consumado, ela tinha tentado chantageá-lo dizendo que era menor. Ela queria dinheiro. Se ele não desse, iria à polícia. Os dois brigaram e ele a matou em legítima defesa. Para se livrar dela, colocou o corpo numa valise e a jogou numa lixeira, de onde foi recolhida e enviada para o aterro sanitário. Agora que sabiam o paradeiro da moça, os pais teriam a possibilidade de dar a ela um enterro digno. O problema é que o aterro sanitário era do tamanho de 7 campos de futebol alinhados e tinha aproximadamente 3 anos de lixo acumulado. Era praticamente impossível encontrar a valise. Mas no meio desse caso tão triste aconteceu algo bonito. A cidade fez um apelo pedindo voluntários e centenas de pessoas se candidataram. Durante 2 meses, homens e mulheres trabalhavam incansavelmente para tentar levar Joana para casa. Eles não conheciam a moça, eles não ganhavam dinheiro algum em troca do esforço e ainda tinham que tomar injeções frequentes para prevenir doenças provocadas por ratos e baratas. Mas todo dia estavam lá, prontos, revirando o lixo, debaixo do sol inclemente do verão do Texas. E no que estava marcado para ser o último dia de busca oficial, eles a encontraram. Assim que soube que tinham encontrado Joana, Rosendo cometeu um grave erro. Para evitar uma sentença pesada, porque agora os promotores tinham um corpo com o qual trabalhar, ele simulou que não tinha entendido o acordo proposto pelo Estado. Vamos ressaltar que ele era um oficial da Marinha e tinha nível superior completo, mas alegou deficiência intelectual para tentar escapar da condenação. Em termos simples, meteu o louco. Só que o tiro saiu pela culatra, porque o Estado retirou a proposta de acordo e pediu a pena de morte. O julgamento de Summer começou em 2008 e foi um show de horrores. Para começar, o promotor teve que convencer o júri de que uma prostituta podia sim ser estuprada. Infelizmente, há uma concepção bastante comum de que trabalhadoras do sexo não podem sofrer agressão íntima, e a defesa bateu firme nessa alegação. Mas o fato dela estar viva enquanto foi colocada na mala destruiu totalmente a tese de legítima defesa. A acusação também apresentou 5 mulheres que disseram que Rosendo as violentou, incluindo sua primeira namorada e outras que ele atacou enquanto estava na faculdade. A história era sempre a mesma. Ele bancava o bom moço para fazer com que elas fizessem sexo consensual com ele, mas depois o sexo ficava violento e ele não parava mesmo que elas implorassem, e depois que se satisfazia, as ameaçava para que não denunciassem. Uma das vítimas da faculdade relatou que ele se dizia apaixonado por ela,
mas um dia a segurou no sofá e a estuprou, tirando sua virgindade à força. Após uma curta deliberação, o júri retornou com a sentença. Rosendo Rodrigues III recebeu a pena de morte. Após muitos recursos e uma tentativa de clemência que nunca aconteceu, ele foi executado no dia 27 de março de 2018. Sua família estava lá, e as famílias das vítimas também. Antes de receber a injeção letal que o mataria 22 minutos depois, ele deu uma última declaração, que dizia: "O Estado pode ter meu corpo, mas nunca terão minha alma. Eu lutei o bom combate. Eu fiz uma boa corrida."